Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com você que tá aí do outro lado? Primeiramente, meu bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Muniz, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Como você já sabe, eu não gostaria de estar falando isso aqui, mas eu preciso toda vez. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aí o YouTube vai notificar você sempre que eu gravar um vídeo novo, fechou? Bom, o assunto do vídeo de hoje, como você já viu pelo título e pela thumb aí, talvez, provavelmente, é para falar um pouquinho. Eita, que eu tomei gripado aqui. Mas para falar um pouquinho de Fernandinho, que hoje foi anunciado no Atlético Paranaense. Ele que passou aí algumas temporadas na Europa, né? Jogou pelo Shakhtar Donetsk, por lá foi campeão de tudo. Jogou pelo Manchester City também, treinado pelo Pep Guardiola, 5 vezes campeão de Premier League. Então, perdão porque eu tô um pouco gripado. Mas campeão de tudo lá no Manchester City, um homem de confiança mesmo do Guardiola. E para falar um pouquinho, né, de como a mídia tratou esse jogador ao longo dos anos. Eu fiz um projeto de pesquisa recentemente lá para a faculdade, no qual eu teria que abordar algum problema de pesquisa, e um problema que eu abordei foi justamente a volatilidade que a mídia utiliza em certos casos, e um dos casos que eu analisei foi justamente o do Fernandinho, para tratar de certas críticas, para tratar de certas análises, nas quais muitas das vezes há uma parcialidade enorme da mídia por conta disso. Então, se a gente for pegar algumas temporadas atrás, ali mais ou menos de 2014 a 8 anos atrás, já faz um bom tempo, o Fernandinho ele era o titular da seleção brasileira ali, junto com o Luiz Gustavo no meio de campo. E ele foi muito marcado pelo 7-1 e assim, no meu ver, não tem como a gente culpar um cara ali, não tem como a gente culpar 2, 3, nem 4, a gente tem como culpar o time inteiro do Brasil ali naquele 7-1 que já passou, enfim. Fernandinho foi muito alvo de críticas ali naquela ocasião, por ser um dos caras assim que mais a torcida pegou no pé, por ser um dos caras que mais a torcida ficou em cima, cobrando, pegando no pé mesmo, acho que essa é a palavra que pode definir, pegando no pé. E de certa forma virou alvo dos torcedores a partir disso. E parece que toda a carreira que o Fernandinho tinha construído até 2014, sendo campeão de Liga Europa pelo Shakhtar, sendo campeão de Premier League, campeão de Copa da Ucrânia lá na Ucrânia quando jogou no Shakhtar, enfim, campeão do campeonato ucraniano. Parece que tudo aquilo foi jogado no mar do esquecimento, sabe? Então, a partir dali, parece que houve um novo Fernandinho e a torcida brasileira começou a olhar sobre ele com um novo olhar. Não somente a torcida brasileira, como principalmente a mídia. E acho que esse é o tema que eu quero tratar bem aqui nesse vídeo. Já em 2018, né, 4 anos após essa Copa, viemos aquele trágico jogo contra a Bélgica, no qual o Casemiro tinha tomado cartão contra o México nas oitavas e aí não poderia jogar as quartas, porque obviamente estava suspenso. E o substituto imediato dele naquela ocasião não era o Fabinho ainda, era o Fernandinho, que nesse ano é o Fabinho, né? Alguns anos já com o Tite, aí o Fabinho vem se firmando nessa vaga aí de volante reserva, primeiro volante reserva. E ali o Fernandinho naquela ocasião foi muito infeliz logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, quando fez aquele gol contra e acabou já deixando a Bélgica à frente do placar, depois o De Bruyne fez aquele outro gol. E aí o Renato Augusto depois descontou, que já não adiantava muito ali pra gente, porque o Courtois tava na noite inspirada e não tinha muito o que o Brasil fazer. Neymar tentou, todo mundo tentou, Renato Augusto, mas não deu, Gabriel Jesus, mas não deu e enfim. Acabou, passou agora 2022 e vamos Brasil, vamos Hexa. Confiando nesse cara aqui, né? Nesse cara aqui, Vini Júnior. Manto novo aqui, camisa nova aqui, respeito o realzão da massa, enfim. Mas ali o Fernandinho ficou marcado, né, por aquela ocasião muito trágica, assim, pra ele, que já tava com 7-1 nas costas. E a torcida, a mídia brasileira, quis enfatizar mesmo isso, assim, no outro dia daquele jogo contra a Bélgica. De falar assim, eu já vi certas manchetes, né, que quando eu fui fazer aquele projeto de pesquisa que eu já citei anteriormente, eu tive que ir atrás de algum conteúdo, de ver notícias como, com o 7-1 nas costas, Fernandinho falha de novo e a eliminação do Brasil e tal, beleza. E aí, eu te pergunto, qual é o critério no qual nós estamos noticiando as notícias de hoje em dia?
Qual é o critério que a gente tem pra analisar um certo jogador, se ele é bom, se ele é ruim, se ele presta ou se ele não presta? É uma partida, são duas, são três, é uma temporada. Cara, no meu ver é um conjunto de tudo. Fernandinho falhou no 7-1, falhou. Como também o resto dos 10 jogadores do Brasil, desde o goleiro até o atacante, falharam. Fernandinho falhou no jogo contra a Bélgica, falhou. Fez gol contra, prejudicou o Brasil, prejudicou. Mas, cara, são 2 episódios isolados. São 2 episódios muito decisivos? São. Mas são 2 episódios isolados. Não tem, sob hipótese alguma, como a gente analisar a carreira de um atleta, seja ele qual for, a partir de números muito específicos. Vamos olhar sob uma perspectiva de cima. Vamos olhar sob uma perspectiva geral, sob uma perspectiva macro e não micro. Porque a gente vai ser tão injusto com tantos jogadores se a gente analisar somente o micro. Quando muitos jogadores estão voando aí, e desses casos talvez a gente pode analisar, talvez seja o Harry Kane, que tem 28 anos e ainda não ganhou um título pelo Tottenham, nem pela seleção inglesa. Mas continua sendo um dos maiores centroavantes do futebol moderno, né, do futebol europeu. Mas é tão injustiçado por conta de um micro aspecto que é títulos. Que são títulos, na verdade. Mas se a gente olhar a carreira do Fernandinho, um cara que, cara, foi multicampeão pelo Manchester City, 5 Premier Leagues, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Liga Europa com o Shakhtar, campeão de Copa América com a seleção brasileira, um cara que quebrou o galho do Guardiola até pra jogar de zagueiro nessa temporada e na temporada passada, um cara que foi o único jogador brasileiro a ser campeão e levantar a taça da Premier League como capitão. Um jogador que fez história no Manchester City, um jogador que o Guardiola enchia a boca pra falar. E Guardiola, pra quem acompanha minimamente futebol, sabe que é um dos maiores técnicos que o futebol já viu. Encheu a boca pra falar do cara. E aí vem Zé Fulaninho, vem Zé Cicraninho, vem Zé da esquina pra falar isso ou isso ou aquilo do Fernandinho. Eu sei que os ânimos à flor da pele talvez nos impeçam de analisar certas situações de maneira imparcial. Mas até hoje, ainda pegar no pé do Fernandinho, até hoje criticar o cara, até hoje falar que ele não vai dar certo agora, que assinou com o Atlético Paranaense, pra mim já é muita injustiça com um cara que é tão respeitado lá fora e não é respeitado aqui dentro. Porque a gente valoriza tanto o que é de lá e não valoriza o que é daqui.